Pedro sai imediatamente do trabalho para confrontar Gina sobre o bilhete de Jaime. Mônica explica a Horácio que encontrou um e-mail suspeito de Adolfo para Ernesto. Em suas redes sociais, o homem informa que é contador e tem uma empresa. Por um e-mail fake, ela tentou entrar em contato com Adolfo e está esperando uma resposta. Ernesto grita no corredor da empresa. Horácio mandou chamar auditores independentes e Ernesto tenta impedir o trabalho deles. Horácio diz que vai esclarecer a acusação. Ernesto tenta ameaçá-lo. Horácio convoca os auditores, pede que Ernesto tire alguns dias de folga e lhe deseja um dia maravilhoso. Augusto entra no escritório de Rosa, dizendo que está preocupado com Gina e por isso pede que ela ligue. Rosa se recusa a ligar para Gina, dizendo que ele está obcecado e que Gina não se importa com ele. Nelson está furioso à procura de Pedro e Rosa informa que ele foi falar com Gina. Irene e Nicolas montam um quebra-cabeça. Ele quer falar com a mãe porque sente falta dela. A Megera diz que ela deve estar muito ocupada e pergunta se ele já não se importa que ela esteja com Pedro. Nicolas diz que com ele não quer falar. O telefone de Irene toca. Irene se afasta do menino. Helena quer saber se Nicolas perguntou por ela. Irene diz: sim, mas ele não quer falar com você. Ao desligar, Irene diz a Nicolas que estava falando com seu pai. E ele fica triste porque queria que fosse sua mãe. Ernesto entra no escritório de Horácio para tentar convencê-lo a parar com a auditoria. Horácio diz: você não é ninguém sem mim, apenas alguém sem prestígio. Horácio o acusa de covardia por usar Helena e Nicolas como armas. Todo esse tempo pensei que você fosse um pai exemplar, mas você é um lixo. Maldita hora que você se casou com minha filha. Vou me arrepender para o resto da vida por ter te tornado meu sócio. Saia daqui, manda Horácio. Pedro vai ao escritório de Gina. Quero que você me explique isso. Ele então entrega a ela o bilhete de Jaime. Ela lê e nega envolvimento no crime contra Helena. Pedro a chama de mentirosa. Ela alega que Jaime procurou a droga para o cavalo de um parente e jura que quando descobriu a verdade já era tarde demais. Pedro a lembra que Ernesto usou isso contra Helena e ela se calou. Eu nunca vou te perdoar por isso, nunca. Tenho certeza de que você sabia que eu só me casei com você porque Ernesto me obrigou. Gina finge estar chocada. O que você está me dizendo? Claro, fui uma estúpida em pensar que você se casou comigo por causa do nosso bebê. Saia daqui. Ela aponta para a porta. Ernesto conta sobre a auditoria para seu cúmplice. Rodolfo diz que não será tão fácil serem descobertos, mas a empresa vai perder muito dinheiro porque as auditorias levam tempo. Ernesto diz que estão praticamente parados e não tem como frear isso. Mônica recebe a resposta de Rodolfo, o cúmplice de Ernesto. Antes de marcar um encontro com ele, vai revisar a agenda de Ernesto. Horácio liga para Helena e fala sobre Adolfo. Ela diz que Irene está saindo com um amigo de Ernesto que se chama Adolfo. Ernesto chega em casa mais cedo para a surpresa de Irene. Ela quer beijá-lo, mas ele lembra que Nicolas está em casa. Irene atende a ligação de Horácio e, a pedido de Ernesto, o coloca no viva voz. Horácio pede para que ela investigue a relação de Ernesto e Adolfo. Ernesto sufoca uma risada. Irene diz ao pai que acha que eles não são tão próximos. Ernesto conta a ela que Adolfo é o contador que o ajudou a descobrir a fraude. Seu pai me roubou. Tudo o que Adolfo fez foi colocar os documentos em ordem. Mas se você está do lado do seu pai, pode ir embora agora mesmo, sem problema algum.
Pedro entra no escritório de Helena e ela lê o bilhete de Jaime. Eles acham que essa é a prova que precisavam para ela recuperar Nicholas. Eles chamam Samuel para ver. Nelson chega ao escritório de Gina e ela, em lágrimas, diz que Pedro só se casou com ela para que Helena não perdesse a custódia de Nicholas. Ela começa a passar mal e Nelson pede ajuda. Um funcionário ajuda Nelson a levar Gina até o carro. Ernesto entra no quarto de Nicholas e encontra o menino mal-humorado, então o convence a irem dar um passeio. Samuel diz que a carta não conta como prova e nem mesmo está assinada, mas podem checar se a substância encontrada no organismo de Helena coincide com a que está relatada na carta. Além disso, precisam das declarações de Jaime e de Gina para que possam abrir uma investigação legal. Pedro vai falar com Jaime e garante que Gina vai testemunhar. Nicholas convida a tia para sair com ele e seu pai. Irene se anima, mas Ernesto diz que ela não vai porque ela tem que se decidir de que lado está. Pedro se sente livre para amar Helena e planejar um futuro com ela. Gina faz um ultrassom. A doutora diz que o bebê está bem. Irene acerta a senha e entra nos arquivos de Ernesto. Horácio e Mônica conversam sobre a relação de Irene com Adolfo. Ela segue com ele mesmo sendo casado, e Horácio pensa que Irene pode o colocar de sobreaviso. Mônica não acredita que Irene fique contra o pai, por mais apaixonada que esteja. Helena liga para Horácio e pede que a encontre na sala do advogado. São boas notícias. Nelson aborda Domingo, que diz que soube de Pedro há pouco tempo. Gina está decepcionada por Domingo ter se calado. Domingo garante que Pedro estava se esforçando para que tudo ficasse bem entre eles. Gina chora se fazendo de pobre inocente humilhada. Nelson está indignado e acha que Pedro deve desculpas a ele também. Ernesto liga para Adolfo e o alerta sobre Horácio. Irene copia as pastas de Ernesto. Pedro volta para a oficina. Nelson está furioso. Pedro pede para falarem no escritório. Nelson não quer falar com ele. Gina choraminga. Pedro pergunta a Gina na frente do pai e de quem quiser ouvir se ela já contou a ele sobre o Lex Butrol. Helena e Nicholas poderiam ter morrido no acidente. Ela vai ter que declarar perante o juiz que Helena não tomava esse medicamento por sua própria vontade. Gina protesta, mas Nelson a manda ficar calada e diz que ela vai testemunhar, então a conduz para seu escritório. O advogado Abreu diz a Helena e Horácio que Jaime tem que testemunhar. Helena ressalta que ele não está no país, então isso pode ser difícil, mas Abreu diz que o testemunho de Gina pode ser útil. Como não se trata de uma substância controlada, não haverá acusações contra ela. Helena pergunta se isso poderia ajudar com a ordem de restrição e o advogado diz que sim. Nelson e Gina discutem. Ela o acusa de ficar do lado de Pedro. Ele parece finalmente vê-la como a mentirosa cruel que é e diz que ela vai testemunhar a favor de Helena. Ela se recusa. Nelson diz: "Claro que você vai testemunhar, ou eu vou falar que esse filho não é de Pedro." Augusto pergunta se Pedro vai pedir o divórcio. Pedro pergunta o que ele pensa sobre isso. "Você conhece meus sentimentos. Nada disso vai mudar o que Gina sente por mim", afirma Augusto. Gina sai do escritório. Nelson diz a Pedro que Gina vai testemunhar e pergunta quando e onde. Mônica está com um dos auditores quando Maricruz lhe diz que o comandante Eduardo está lá para ver Ernesto. Nelson está decepcionado com Gina. Pedro garante que sua amizade com ele não vai mudar. Pedro volta ao trabalho e Domingo oferece apoio ao amigo. Nelson chora.
Mônica fala com Eduardo e conta que a empresa está passando por uma auditoria porque Ernesto acusou o sócio de fraude. Eduardo conta que está investigando sobre a possibilidade de uma conspiração entre Ernesto e Miguel para drogar a mãe de Ernesto, para que pudesse assumir o controle de sua fortuna. Mônica comenta que isso se parece com o que Ernesto tentou fazer com sua esposa em relação à custódia de Nicolas, mas não podem provar. Ernesto e Nicolas voltam para casa. Irene não está. Ela ouve uma mensagem de voz de Ernesto avisando que já estão em casa. Helena e Horácio conversam com Irene sobre Adolfo. Ela garante que eles podem contar com ela. Pedro liga para Helena e Andréia diz a Horácio que Helena deveria ficar longe dele porque Pedro está casado e é mecânico, diferente de Samuel, que será um advogado. Horácio não tem paciência para seus comentários. Pedro conta a Helena que Gina vai testemunhar. Ele só quer que ela diga que o ama. Helena diz que ele é o amor da sua vida. Irene abre os arquivos que copiou de Ernesto. Ele liga e ela diz que não quer ficar longe dele. Ernesto exclui todos os arquivos que Irene havia copiado.